Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos dar início a mais uma videoaula da disciplina de Gestão da Logística de Produção. Hoje tratando de teoria das restrições. O módulo vigente agora, que a gente vem atuando, discutindo, é o do planejamento e controle da produção. Então, é muito importante entender as restrições do processo, principalmente o processo produtivo, né? Quando se discute planejamento e controle da produção, essas restrições precisam ser levadas em consideração na hora de se desenvolver esse planejamento. Então, eu trago para vocês a teoria das restrições. É uma teoria muito utilizada, amplamente utilizada por empresas dos mais diferentes segmentos de atuação. Inclusive, eu postei no SIGA um case de sucesso tratando da implementação da teoria das restrições no processo de uma empresa. Vou postar outro agora, após essa videoaula. Essa teoria, ela surgiu, ela foi proposta, na verdade, né, no livro A Meta, que é esse livro que eu trago aqui no canto direito da tela. É um sucesso, foi um best-seller, né, teve uma grande vendagem mundialmente, e ele aborda a teoria da existência de gargalos ou restrições em processos. E quando a gente fala de processos, ele não se restringe apenas à produção, tá? Pode ser uma restrição financeira, por exemplo, ou pensando ali em questões administrativas, pode ter um setor mais produtivo do que outro. Pode ser uma restrição de recursos humanos, né? Então, funcionários, ou a forma de funcionários trabalharem, funcionários que enxergam somente o seu processo e não pensam no impacto que o processo que eles atuam tem no trabalho da empresa como um todo. Enfim, quando se diz restrição ou gargalo, ele é muito mais amplo do que o gargalo de produção propriamente dito. Eu já trouxe para vocês em outras aulas, né? Eu mencionei o impacto de gargalos, a necessidade de se balancear processos produtivos, né? Mas hoje a gente vai entrar um pouco mais a fundo. Então, a teoria das restrições é uma ferramenta para diagnosticar esses gargalos, né? Então, busca identificar o gargalo e tratar ele, né? Buscando aumentar esse gargalo ou restringir ali a capacidade de produção ao gargalo, tá? Buscando, obviamente, minimizar os desperdícios, né, do processo. Então, eu vou trazer aqui dois exemplos para vocês entenderem o impacto direto, né, o impacto prático que um gargalo tem num processo. Então, eu trago aqui no primeiro exemplo o processo produtivo de uma indústria de peças. É um processo com 5 etapas, etapa A, B, C, D e E, e abaixo dessa etapa tem ali o indicativo da capacidade de produção dessa etapa. Então, o processo inicia com a etapa A. Essa etapa ela produz 11 peças por dia. Então, ela produz a primeira etapa do processo, ela passa essas 11 peças para o processo B. O processo B, por sua vez, ele vai conseguir processar no dia somente 9 peças. Então, ele vai receber 11, ele vai processar 11.
3 peças vão ficar ali em estoque entre processos, né, entre o processo A e o B. O processo B, por sua vez, ele vai passar essas 9 peças para o C. O C, ele vai conseguir absorver somente 5 peças. Então, 4 peças vão ficar em estoque entre os processos B e C. O processo C vai processar essas 5 peças e vai passar essas 5 peças para o processo D. Agora, percebam que o processo D ele tem uma capacidade de processamento de 8 peças, mas ele vai receber somente 5. Então percebam que ele vai trabalhar com uma capacidade ociosa de 3 peças. Correto? E o mesmo vai ocorrer com o E. Ele vai processar o processo D, vai processar, ele consegue processar 8, mas vai processar somente 5, porque ele recebeu somente 5 do processo C, vai passar essas 5 para o processo D, e percebam que o processo o processo E vai trabalhar com 10 peças, uma capacidade de 10 peças ociosas. Tá? Então, antes do processo C, ele vai gerar, a gente vai ter uma geração de estoque entre processos, e depois do processo C, a gente vai trabalhar com capacidade ociosa. Mas um ponto mais importante que eu quero destacar aqui, percebam que no final da linha vai sair o quê? Somente 5 peças. Então percebam que o recurso gargalo, né, a etapa gargalo do processo produtivo, ela que vai ditar a capacidade de produção dessa linha. Concordam comigo? Então o foco de atuação nosso, ele tem que ser a etapa C, obviamente, mas a gente tem que o quê? Buscar aumentar a capacidade de produção dela. A gente pode, por exemplo, comprar uma segunda máquina. Vamos pensar que seja uma máquina, né? A gente pode comprar uma segunda máquina, então dobrar a capacidade de produção dela. Tá? Mas mais adiante a gente vai ver o quê? Que quando a gente resolve, trata um recurso gargalo, trata um gargalo, uma restrição, a gente cria outra. Eu vou mostrar para vocês. Então, a gente compra uma segunda máquina, também com capacidade de produção de 5 peças. Então, a etapa C, a gente vai dobrar a capacidade de produção dela. Agora, ao invés de ser 5, vai ser 10. Certo? Mas percebam que aí a gente vai gerar um novo gargalo. Qual seria esse gargalo? O processo D, a etapa D. Então a gente vai ter a A com 11, a 9 com 9 peças, a C com 10 peças, comprando essa segunda máquina, a D com 8 peças. E a gente vai tratar a D, o outro gargalo vai ser o quê? A B. E assim vai. Então uma melhoria contínua, percebem? Então era só para ilustrar isso aí. Vamos para o outro exemplo. Uma lanchonete. A gente tem aqui, elas conseguem registrar 30 ligações por hora, né? Registrar 30 pedidos por hora, conseguem fazer 30 hambúrgueres por hora, porém, eles conseguem entregar somente 15 hambúrgueres por hora. Correto? Então percebam que agora a distribuição aqui que está sendo um gargalo. Esse gargalo, o que eu quero mostrar com isso, não precisa ser necessariamente no processo de produção. Tá? Aqui eu trago outro exemplo de uma estrada, né? Eu acho que fica aí uma forma de ilustrar. A gente vem com 3 faixas, em um determinado momento, essa estrada ela vai afunilar, pode ter um morro aqui, por exemplo, né? Então ela teve que contornar esse morro. Então, de 3 faixas, ela cai para 2 faixas, e logo na sequência, ela volta a ter 3 faixas. Mas percebo que daí, depois do gargalo, o trânsito ele fica mais livre, porque o gargalo afunilou. Então, ele vai restringir ali a passagem dessa primeira etapa aqui, essa primeira parte da estrada.
Então ele vai afunilar e depois ele vai liberar a estrada, ela vai ficar com o trânsito mais livre. Então é um efeito que tem, né? Que a gente conseguiu ver aqui na etapa anterior. Ele vem afunilando, afunila para 5 peças, depois a capacidade de produção abre para 8 na etapa D, 15 na etapa E, mas a gente só vai ter 5 peças percorrendo o processo, o restante do processo produtivo. Então, dito isso, a teoria das restrições, para se trabalhar na teoria das restrições, você tem que ter uma visão holística, uma visão do todo, tá? Então, a gente pode ter... Por que eu digo do todo? A gente pode ter, por exemplo, uma restrição de armazenagem. A gente recebe uma determinada quantidade de matéria-prima, a gente não tem espaço para armazenar essa matéria-prima. Pode ser. Ou a gente consegue receber essa matéria-prima, consegue armazenar ela, consegue processar ela, mas tem uma restrição na estocagem. A gente não tem espaço físico. Então a gente tem que expedir esse produto acabado rapidamente, que a gente tem uma restrição no processo. Mas isso pode incorrer no quê? No aumento do custo de transporte. Né? Uma vez que a gente sempre tem que ter caminhão ali disponível e para isso a gente vai pagar um valor maior do frete para a transportadora sempre deixar caminhões disponíveis. Então você tem que... O que eu quero dizer com isso? Você tem que entender o impacto que um determinado gargalo tem no processo como um todo. Tá? O que isso aí vai implicar? Então, por isso é visão holística, visão do todo. Vocês, como gestores, têm que conhecer o processo como um todo, desde a entrada da matéria-prima até a saída do produto acabado. Então, ele é visto como um fluxo contínuo, porque eu mostrei para vocês ali que vocês vão solucionar um gargalo, vocês vão criar um outro gargalo. Tá? E aí vocês vão solucionar esse outro gargalo, outro processo vai ser a restrição. Você vai aumentando a capacidade de processamento, entendem? Então, tenho em mente que é a mesma lógica de uma melhoria contínua, mas focado que em gargalos de processos, restrições de processos. Então, o objetivo, né? O objetivo disso, o que é? Que a empresa sempre consiga alcançar as metas de planejamento dela da melhor forma possível, tá? Com essas melhorias contínuas em seus processos, sejam eles produtivos, administrativos, financeiros. Então, por quê? Porque a restrição ela impede que o sistema atinja o seu objetivo. Então, você vai tornar, quando tem um gargalo dentro de um processo, torna ele ineficiente. Então, vocês têm que... o objetivo é melhorar o desempenho desse processo. Então, você tem que identificar qual que é o processo gargalo, né, a atividade gargalo, e trabalhar para melhorar o desempenho, a performance dele. Não deixar com que ele limite o desempenho do seu processo. E aí, pensando, né, como eu falei, visão holística, você tem que pensar daí, no processo como um todo, vamos trazer isso aí para uma cadeia. Às vezes, você pode ter um fornecedor que seja o gargalo do seu processo. Eu não consigo aumentar minha capacidade de produção porque o meu fornecedor tem uma capacidade de fornecimento limitada. Eu não consigo aumentar a minha operação, expandir a minha operação, porque eu não tenho, de repente, eu não consigo atender o Nordeste. Eu quero tornar minha operação nacional. Mas eu não consigo atender o Nordeste, porque eu preciso criar um centro de distribuição. Eu tenho que mandar o meu produto lá de caminhão, eu armazeno ele num armazém de terceiros, aí eu tenho que contratar um outro fornecedor para distribuir, fica uma operação cara, inviabiliza,
Então, de repente, se a gente tiver o volume que justifica, a gente consegue abrir um centro de distribuição lá e dar um fôlego maior para a nossa operação. Ou aqui na minha região mesmo, o meu gargalo é a distribuição, eu preciso contratar um fornecedor de transporte mais eficiente. Enfim, você precisa entender as diversas etapas do seu processo, né? Nessas etapas, onde que está o gargalo? E por isso que eu trago aqui, né, pensando, né, a cadeia de suprimentos são vários elos, né? A gente vê isso na teoria. E uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Então, o meu fornecedor não conseguiu me atender, rompeu o elo, parou minha produção. Então, ele é o gargalo, então vamos tratar, vamos entender qual que é a dificuldade desse fornecedor. Lembra que eu falei de trabalhar em parcerias? Então, vamos trabalhar junto com ele, entender qual que é o gargalo, qual que é a dificuldade dele, para que a gente possa melhorar essa operação. De repente, pode ser a troca de informação. A gente já viu isso aí. A troca eletrônica de informação. Então, ele precisa receber a nossa demanda de uma forma mais rápida, para que ele possa se preparar. Pode ser isso aí. Ou, de repente, ele consegue montar uma atividade ali dentro da minha linha de produção e me atender aí sob demanda, né? Ou trazer o fornecedor para dentro da minha operação. Enfim, são diversas as possibilidades. E para isso é importante, então, que vocês tenham essa visão aí do todo, consigam entender como que funciona a operação da empresa do início ao fim, tá? A gente viu aquele exemplo da Hyundai que eu trouxe para vocês. O fornecedor não conseguiu entregar os componentes para a linha de produção, né? O elo mais fraco estourou, arrebentou. Parou a produção, não tem como. Como é que eu vou produzir sem o componente? Então, para isso, eu trago aqui para vocês quais são as possíveis restrições, né? Então, física. São recursos tangíveis. Então, máquinas, ferramentas, são ali as restrições mais óbvias. Mas pode ter uma restrição de política, a forma como a empresa trabalha. Então, eu preciso rever essa política, as orientações, a forma de se relacionar com fornecedores, com cliente. De repente, a empresa ainda está no passado ali, que era a responsabilidade dela era produzir o produto e boa. Acabou minha responsabilidade. E hoje não é. Você tem que ter uma relação mais próxima com o fornecedor, com o cliente, entender as necessidades, conseguir ali navegar nas oscilações de demanda, de necessidades, seja do meu cliente, do meu fornecedor, paradigmas. Então, isso é que a gente mais escuta, né? Eu sempre fiz assim, sempre deu certo e, poxa, não vou mudar. Vocês, principalmente, vão ouvir muito isso, né? Gente nova chegando, com novas ideias, vão sofrer ali resistência para implementar essas ideias novas. São os paradigmas. O mercado, então, a relação entre demanda e produção, às vezes pode ser uma restrição. Então, é importante, novamente, trabalhar mais próximo ali com o fornecedor, com o cliente, para entender de uma forma mais rápida a demanda e conseguir se antecipar, né, a concorrência ou propor ações ali para ter um impacto menor dessas oscilações. Então, como aplicar a teoria das restrições de uma forma bem genérica? Isso varia muito de setor para setor, de segmento para segmento. Então, obviamente, primeiro, identificar quais são as restrições. É a atividade C, como a gente viu ali naquele exemplo da indústria. Legal, então vamos explorar essa restrição, vamos tentar diminuir o prejuízo. A gente consegue aumentar a capacidade de produção desse processo,
Como que a gente pode criar um estoque, de repente, uma ideia, ao invés de comprar uma outra máquina, a gente pode aumentar o estoque ali de peças entre o processo C e o processo D, tá? Então, enquanto a máquina está processando as peças vindas do processo B, a máquina C, né, voltando naquele exemplo, enquanto ela está processando as peças que estão vindo da máquina B, a gente já deixa um estoque ali de peças processadas pela peça C para ir alimentando o processo D e reduzindo a capacidade ociosa do processo D. É uma opção. Ou comprar uma outra máquina C. Enfim. Subordinar os demais recursos. O que isso eu quero dizer? Lembra que eu mostrei para vocês que no final da linha de produção vão sair 5 peças? Então, a capacidade de produção da linha são 5 peças. Então, uma outra possibilidade não, a minha capacidade de produção são 5 peças. No final das contas, é essa. A gente reduz o desperdício. Uma outra alternativa, não, vamos elevar a capacidade das restrições, vamos comprar outra máquina, vamos criar estoque maior entre os processos para reduzir a capacidade ociosa. E, assim, quando o recurso restritivo mudar, então, a gente resolveu o problema lá da etapa C do processo produtivo. Qual que é o outro gargalo? A gente já tinha feito análise, é o D. Então, agora vamos focar no D. Vamos voltar lá no processo 1, identificar o processo e recomeçar. Lembra que eu falei que é um processo de melhoria contínua? É isso aí. Você resolveu um gargalo, uma restrição, você vai criar outro. Ok? É sempre assim. Então, qual que é o objetivo da teoria das restrições? É mais uma orientação, é um suporte ali para a tratativa de solução de gargalos, restrições de processos. Então, isso aí só vai acontecer de que forma? Mapeando os processos, identificar as falhas, o que pode ser proposto em termos de adequação, de aumento da capacidade produtiva dos processos. Como eu falei, é uma análise constante, né? Então, trabalhando com indicadores, você vai diariamente acompanhando o desenvolvimento das atividades, o nível do serviço prestado. Enquanto não resolver o gargalo, a restrição, o processo não se dá por encerrado, tá? Então, é sempre importante ir ali na raiz do problema e procurar solucionar. Às vezes a gente está com um gargalo ali momentâneo, é uma máquina que está defeituosa, por exemplo, ou é um setor que está, por algum motivo, com uma quantidade menor de colaboradores. Então, o que a gente pode fazer para sanar aquele problema ali? Às vezes é uma coisa pontual. Então, não há como falar em melhoria sem monitoramento. Então, criação de indicadores de desempenho é fundamental. Existem 3 indicadores básicos, tá? O ganho, então, é a lucratividade do seu produto, do seu serviço. Então, eu vou entender o custo, né, que tem por trás do meu produto e quanto isso está impactando no meu ganho. Então, o que pode ser melhorado ali em termos de custo para melhorar a minha margem. Despesas operacionais, então, mão de obra, custos fixos, como a gente pode melhorar a nossa operação, deixar ela mais eficiente, eliminar desperdícios para, obviamente, melhorar a lucratividade do produto ou da operação. E alguns outros indicadores que eu trago. Então, a margem líquida, a diferença entre ganho e despesas operacionais, quanto eu ganho, quanto eu gasto para produzir determinado produto ou serviço, o retorno sobre o investimento, então, quanto que eu investi
nessa operação e quanto eu tive de retorno, a produtividade, o ganho a divisão, né, do ganho pelas despesas operacionais e o giro de estoque. Então, quantas vezes eu giro meu estoque por semana, mês, e em cima disso eu vou entender onde estão os gargalos. Aqui, só para fazer o fechamento, então, pensando aqui em cadeia de suprimento, tá? É importante ter em mente que qualquer falha na cadeia, quando eu falei do rompimento do elo mais fraco, qualquer falha na cadeia vai desencadear efeitos negativos em várias fases do processo. Então, o fornecedor que não entregou a peça, eu não vou conseguir produzir, eu não vou conseguir colocar o carro na concessionária e, consequentemente, o meu cliente não vai receber o carro. Uma bola de neve. Então, é importante identificar qual é esse elo mais fraco e procurar atuar nele, deixar ele mais forte. Normalmente, voltando lá no que eu sempre falo, uma relação mais próxima com os fornecedores para buscar deixar esse elo mais resistente, tá? Por assim dizer. Então, sempre vai ter algum gargalo, algum elo que não é tão forte, né, por assim dizer, que pode ser que prejudique o seu processo e desencadeie essa bola de neve que eu falei. Então, é importante utilizar a teoria das restrições para corrigir essas falhas, melhorar o seu processo, lembra daquela melhoria contínua, avaliação contínua das diversas etapas do meu processo e implementar indicadores para controlar o nível do serviço, né, o nível de desempenho dessas atividades. Ok? Com isso, a gente vai melhorar a produtividade e, consequentemente, a competitividade do nosso negócio. Desenvolvendo essa atividade, percebam que implementando essa lógica de melhoria contínua, a empresa ela começa a se destacar, a se distanciar dos seus concorrentes, ela se torna mais eficiente. Então, é uma forma de fidelizar o cliente também. Ele vai perceber essa melhoria no nível do serviço prestado e vai, logicamente, sempre que for fazer negócio, vai querer fazer o negócio com a sua empresa. Justamente por isso, pelo valor percebido, seja do serviço ou produto entregue. Ok? Então, eu encerro por aqui. Agradeço a atenção. Me coloco à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Na próxima aula, eu vou trazer exemplos, tá, da aplicação da teoria da restrição. Peço também que vejam os vídeos que eu postei de cases de sucesso, que eu acho que fica mais claro a aplicação dessa teoria. Tá bom? Muito obrigado, boa semana, bons estudos.